Olá, meu nome é Gislaine Ruzeni e esta é a série Conversando sobre Relacionamentos. Hoje nós estamos falando sobre dicas em cima da conta bancária emocional. Hoje eu encerro essa questão da conta bancária emocional. Já falei nos outros vídeos sobre. Eu dei 4 dicas e hoje eu vou dar mais 2 e encerro com essas 6 dicas que o Steve Covey colocou como depósitos poderosos. Você assistiu os outros vídeos? Se não assistiu, eu digo vá assistir, que foram dicas muito importantes, que se colocadas em práticas, isso pode melhorar muito os relacionamentos. Se você assistiu, escreve para mim. Você está conseguindo colocar em prática? Você já fazia isso antes? Já era uma prática? Escreve nos comentários que isso vai ser bem importante para que outras pessoas também sejam edificadas com o seu depoimento. E já aproveitando, gostando do conteúdo de hoje, deixe seu like e naquele processo sempre importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante e já aproveita para compartilhar com seus amigos e contatos, ok? Vamos lá então? Hoje eu vou falar sobre a importância da integridade pessoal demonstrada. Então, a quinta dica é: demonstre integridade pessoal. Integridade vai falar o seguinte: aquilo que você é coerente entre o que você fala, você faz, você age. Se a integridade fala ser íntegro, está inteiro. Não está partida e hora eu falo de um jeito, eu faço de outro. Isso mina relacionamentos. Então, demonstrar integridade pessoal gera muita confiança. O que é isso? Você ser honesto naquilo que você comprometeu, você ser uma pessoa honesta naquilo que você fala, nas suas ações. É interessante que a integridade pessoal, ela tem muito a ver com as ações. E é por isso que a falta da integridade, ela gera muito saque, muita retirada nesse processo de confiança. Porque tem até uma frase que a pessoa fala assim: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, ser íntegro é eu falar e ser coerente com aquilo que eu estou falando. Então, você sabe que eu posso até investir nos outros depósitos que a gente já passou, mas se quebrar isso aqui quebra muito a confiança. Por exemplo, um exemplo importante nessa questão da integridade é a lealdade com quem não está presente. Então, olha só, se você é aquela pessoa que quando as pessoas estão ausentes, você aproveita para falar e quando ela chega perto, você faz tudo diferente, isto quebra muito a confiança. Você sabe que é aquela questão que quando alguém defende os ausentes, ela gera confiança nos presentes. Sério isso, né? Então, se observar nisto, às vezes o que fala, a maneira que fala quando as pessoas estão ausentes. Outra coisa também que é um ponto importante nessa integridade pessoal: revelar segredos. Às vezes a pessoa quer fazer um depósito com a amizade do outro. Eu vou te contar esse segredo que o outro contou. Só que no fundo isso aqui é um grande saque, porque a pessoa que está ouvindo, ela pode até naquele momento estar recebendo ali, mas depois ela vai pensar: poxa, se ele revelou o segredo do outro, que pediu para não contar, então como vai ser comigo? Quem me garante que eu posso confiar? Então isso é retirada na relação de confiança. Outro ponto também muito sério que gera saque nessa relação é trair a confiança. Uma traição em qualquer nível. Traição, ela gera um grande rompimento, gera grandes feridas. Então, a pessoa, ela pode não estar sabendo, mas na hora que ela descobre que ela foi traída, não é isso? Você conhece casos, eu não sei se você mesmo já passou por esse processo de traição. Trair uma confiança é muito sério em qualquer nível. Isso gera saque
terrível, deixa a conta vermelha. Às vezes a pessoa até estava muito bem, mas depois de uma traição, ela coloca para baixo, ela destrói tudo aquilo que já tinha sido conquistado muitas vezes. E evitar também, né, essa parte de qualquer comunicação enganosa, mentirosa, isso quebra esse ponto sério da integridade pessoal. Bom, e o sexta dica importante, que é um grande depósito, é pedir perdão sincero quando você faz uma retirada. Eu já falei em outros vídeos que um relacionamento, no dia a dia, é muito difícil não ter saque. Vai ter mesmo. Por quê? Porque nós somos gente que muitas vezes estamos cansados, estamos irritados por alguma situação, estamos já desgastados, com fome, e podemos fazer coisas que às vezes a gente nem quer fazer o saque, não quer ferir, mas acabamos ferindo. Então, qual é o ponto fundamental? Fez algo errado? Fez um saque? Precisa pedir perdão. Essa coisa tem pessoas que não conseguem pedir perdão. O que ela faz? Ela age, ela volta a conversar, se aconteceu algo, ela vai lá, dá um presente, faz qualquer coisa, trata como se nada tivesse acontecido. Isto é saque na relação, isso é retirada, isso gera problemas, isso quebra a confiança. Então, você fez um saque, você fez algo que não deveria, precisa chegar, precisa pedir perdão. Quer ver palavras poderosas que são depósitos, assim, maravilhosos, chegar e falar, eu estava errado. Porque muitas vezes a pessoa vai pedir perdão se justificando tanto, que o outro nem recebe. Para o outro chega como saque. Fala, nem quero ouvir, não aceito nada disso, não é sincero, tá aqui só se justificando, só tá falando porque tem que falar. Então, isso não funciona. Agora, quando eu chego e falo, foi erro meu mesmo, foi uma falta de gentileza isso que eu fiz, eu faltei com o devido respeito, eu te constrangi diante de seus amigos, eu não precisava ter falado daquela maneira, não havia motivo para isso. Então, quando eu chego e reconheço com essa humildade, isso faz uma diferença e é um depósito maravilhoso. Agora, alguns pontos importantes aqui para a gente encerrar o vídeo de hoje. Pedir perdão com o coração e não por pena. Isso é muito importante. Segundo, como eu já falei, não se justifique. Vai pedir perdão? Eu falei, eu errei. Eu falei que eu não deveria. Me perdoe, eu não estava, eu fiz aquilo sem atenção. Na próxima eu vou estar mais atento. E esteja atento. Então, reconhecer isso. Agora, você sabe, como terceiro ponto importante, que pessoas inseguras, elas não conseguem fazer isso? É interessante, né? Sabe por quê? Porque a segurança se baseia na opinião do outro. Então, ela se preocupa tanto com o que o outro vai pensar. Imagina se eu chegar e reconhecer aqui que eu falhei, eu vou perder a autoridade. Mal sabe ela que não reconhecer que ela está perdendo a confiança, o respeito, a autoridade. Então, tem uma frase de Leo Hoskin que ele diz o seguinte, que os fracos, eles são cruéis, que a suavidade só pode vir dos fortes. Olha que frase poderosa! Os fracos são cruéis, a suavidade só pode vir dos fortes. Então, é algo para a gente pensar seriamente. Você tem feito algo, tem algo que você fez e que você não pediu perdão, você não costuma fazer isso, não tem hábito. Então, vamos começar a trabalhar nisso? Isso aqui, para relacionamento, é fundamental. E eu quero encerrar contando o exemplo do próprio Steve Covey, que ele conta que um dia ele estava trabalhando e os filhos estavam lá fazendo uma barulheira e atrapalhando ele lá, e aí de repente batendo no banheiro, gritando, e ele saiu já brigando, que estava atrapalhando o que ele estava fazendo lá.
E aí ele chamou atenção tal, e aquela criança que o filho saiu, ouviu, não falou nada e chorou. E depois ele descobriu que o que estava acontecendo? A criança estava brincando, um colega caiu, bateu o nariz, estava sangrando e a irmã estava no banheiro e ela não estava abrindo a porta e ele começou a bater porque ele estava desesperado para ajudar o colega. Então ele não estava fazendo aquilo para atrapalhar nada, ele estava em desespero olhando o que tinha acontecido. Quando o pai descobre isso, entendeu isso, aí ele foi lá pedir perdão. E quando chegou aquela criança, falou assim, eu não te perdoo. E ele falou, mas o que eu fiz de tão sério assim que você não me perdoa? Ele falou assim, olha, você já fez isso semana passada. E aí você está fazendo de novo. Então, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes vai pedir perdão, aí pede aparentemente tão simples, né? Pede perdão e continua fazendo do mesmo jeito, não há mudanças. Então, isto é muito sério, porque aí, o que vai acontecendo com essa criança? Numa próxima não tinha credibilidade. Então, se nós estamos construindo relacionamentos fortes, fazer esses depósitos diariamente, com esses cuidados, vai fazer toda a diferença. Ok? Vamos praticar? Essas dicas são poderosas, hein? Semana que vem vamos começar falando sobre comunicação. Nós já demos alguns exemplos, mas conversar sobre relacionamento temos que entrar em comunicação. Ok? Então, aguarde o próximo vídeo e gostou? Dê o like, coloque seu gostei aí, coloque seus comentários e até a próxima semana. Um grande abraço.